Olá, seja muito bem-vinda ao Retorno ao Trabalho aqui do Mamar para Crescer. Eu sou a Ju, sou enfermeira, sou graduada em enfermagem desde 2013 e há mais de 5 anos eu venho ajudando mães, gestantes, com esse período tão desafiador da amamentação e por que não dizer também do retorno ao trabalho, né? Finalmente, quando essa amamentação engata, muitas vezes já é o momento de retornar ao trabalho e muitas mulheres ficam preocupadíssimas, ficam protelando, ficam evitando tocar nesse assunto, muitas querem pedir demissão, querem pedir as contas, porque, afinal de contas, aquela criança ainda é só um bebê, ela estava em amamentação exclusiva até o momento e, de repente, do dia para a noite, precisa retornar ao trabalho e isso traz para a família, né, uma angústia muito grande. E se você, então, está passando por esse momento, seja muito bem-vinda, ou se você está prestes, né, em breve, esse momento vai chegar, essa aula é para você, né? Esse vídeo é para você e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão que abala emocionalmente muitas mulheres, né? No tempo das nossas avós, a gente tinha as mães, as mulheres, elas ficavam mais tempo em casa, elas tinham vários filhos, elas tinham uma outra demanda, uma outra realidade. Hoje, como a mulher muitas vezes já tem a sua profissão, ela sai de manhã para trabalhar, ela volta no fim da tarde, ela tem sua rotina, ela dá conta de tudo, né? Então, muitas vezes, a gente já tem esse padrão muito bem estabelecido nas casas. E, de repente, de um dia para o outro, essa mulher se vê grávida, se vê gestante, ela continua dando conta de tudo, continua trabalhando até os 45 do segundo tempo, mas, de repente, o bebê nasce. E aí tudo se transforma e muitas vezes essa mulher se sente insegura para retornar ao trabalho, uma vez que ela sabe a importância da amamentação, uma vez que você talvez gostaria de seguir amamentando de forma exclusiva o seu bebê até o sexto mês de vida e de forma complementar depois até os 2 anos ou mais, mas que talvez na sua cabeça não tenha muitas opções, né? Porque afinal de contas você vai sair de casa cedo e vai voltar só no final do dia. Mas eu quero te dizer que sim, existe uma forma de você continuar amamentando apesar da distância. Então, agora a gente vai falar sobre os 3 erros mais comuns que as mulheres que estão próximas ao retorno da sua licença acabam cometendo. E eu não quero que você cometa nenhum deles. Então, o primeiro erro bem comum: não realizar a ordenha dos seios e os apetrechos e os acessórios para ofertar o seu leite pelo menos 30 dias antes. Esse erro é muito comum, porque muitas vezes a gente tem um período de adaptação, tanto do seu corpo quanto da sua habilidade técnica em fazer essa ordenha. E os primeiros dias é comum que você vá retirar uma quantidade menor. Só que se você deixa muito para cima da hora, o tempo começa a apertar muito e dessa forma você acaba ficando ainda mais apavorada, ainda mais angustiada, porque você vai ordenhar e não vai ver um volume tão grande nos primeiros dias, e isso acaba deixando você emocionalmente mais abalada, né? Se sentindo incapaz até de fazer essa ordenha, e isso pode prejudicar bastante o andamento da sua coleta e armazenamento do leite. O segundo erro muito comum é utilizar chupetas, bicos artificiais, mamadeiras como única forma possível de oferecer o leite materno. E, na verdade, o objetivo é justamente ao contrário, é a gente manter o bebê com aquela mesma expertise de retirar, ou seja, de ordenhar o leite do seio materno. Quando a gente oferece um bico artificial, ele é completamente diferente do seio materno. E o bebê acaba desaprendendo a mamar, a sugar. E aí a gente tem uma situação chamada de confusão de bicos. E muitas vezes faz com que o bebê acabe rejeitando o peito, muitas vezes ele vai ter preferência à mamadeira, à chupeta, do que o seio materno. Então, às vezes, ele fica o dia todo com uma outra pessoa, na creche, com uma cuidadora, sendo oferecido leite na mamadeira. E aí, quando chega no final do dia, que você vai tentar finalmente colocar o seu bebê no peito, muitas vezes ele vai rejeitar o seio, porque justamente ele não vai mais ter interesse. Porque se ele recebia o leite, enchia a barriguinha de uma forma muito mais simples, muito mais rápida, que era só engolir o leitinho que descia, dificilmente ele vai querer fazer todo esse movimento para realmente extrair o leite. Então, é muito importante que não seja oferecido nenhum tipo de bico artificial para o seu bebê, para que a gente possa preservar a amamentação. E o terceiro erro muito comum é a gente simplesmente comprar um arsenal de coisas, um monte de produtos, de acessórios, e aí cada hora testa uma coisa, cada dia testa uma coisa, e não tem uma sequência. E aí o bebezinho, muitas vezes, ele não consegue fazer essa adaptação. Então, testou às vezes no copinho a primeira vez, aí caiu um monte de leite, acabou desperdiçando, aí você acha que não dá mais certo o copinho, vamos testar com a colher, aí testou com a colher dosadora, aí também o bebê não aceitou, aí testa com outra, então várias coisas ao mesmo tempo.
e isso faz com que o grau de dificuldade vá aumentando. Então, eu sugiro que você teste um único item, né? Pelo menos 4 dias seguidos, para depois você passar para uma outra alternativa. Então, por esse motivo, mais uma vez, que você precisa iniciar esse processo já com um tempo, pelo menos de 30 dias antes, porque senão realmente fica muito difícil você treinar, ou às vezes treinar a pessoa que vai ficar com o bebê, eu não sei se você vai colocar numa escolinha, numa creche, enfim. Então, é muito importante que o seu bebê já esteja com essa adaptação já vindo de casa, essa adaptação prévia. Então, como você observou, são muitos os detalhes. Então, desde a escolha dos frascos, a esterilização de cada um deles, como você faz a ordenha de forma adequada. Então, não é só colocar a bomba extratora e começar a fazer o movimento que o leite vai sair. Você precisa ter uma técnica adequada para isso, preparar a sua mama antes, tá? Para que você tenha um reflexo de saída do leite, um reflexo de ejeção. Então, no primeiro momento, você vai fazer movimentos com a sua bomba mais rapidinho, depois quando o leite começa a sair, você vai ter um movimento diferenciado. Então, são várias questões que são importantes para você conseguir fazer essa ordenha. Depois, quanto tempo o leite pode ficar resfriado, quanto tempo o leite pode ficar congelado, como você descongela, como você oferece para o seu bebê, quais são as alternativas com relação à mamadeira e de que forma você vai oferecer cada uma delas para o seu bebê, de que forma você vai manter a sua produção do leite ficando 8, 10 horas longe da sua criança todos os dias, então no seu ambiente de trabalho, como é que você vai manter essa produção do leite, evitando engurgitamentos, evitando mastite, evitando ficar com as mamas muito cheias e diminuindo a produção do seu leite. Então, todos esses detalhes, eles já estão contemplados aqui dentro do Mamar para Crescer, Retorno ao Trabalho. Então, eu sugiro muito que você já faça a sua inscrição, que você já comece a estudar esses conteúdos, para realmente você iniciar a prática e não deixar para a última hora, tá? Então, esse valor hoje pode ser parcelado em 6 vezes de R$ 36,00 ou à vista por R$ 197. E aí fica a seu critério. Então, eu espero você fazer a sua inscrição aqui agora, porque eu já estou com as aulas prontinhas para iniciar com você a partir de agora o seu treinamento. Então, eu estou te esperando, faça aí a sua inscrição, que eu te vejo nas aulas. Um abraço!